direito do consumidor é um ramo do direito que visa proteger o indivíduo nas relações de consumo, garantindo que seus interesses sejam respeitados e que suas necessidades sejam atendidas de forma justa e equitativa. Com o crescimento do mercado e a complexibilidade das relações comerciais, tornou-se essencial estabelecer normas que assegurem transparência, segurança e responsabilidade nas transações. A legislação consumerista, como o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil, proporciona ferramentas legais para que o consumidor possa reivindicar seus direitos, promovendo o equilíbrio entre consumidores e fornecedores, estimulando a concorrência leal no mercado. A estatística do direito do consumidor no Brasil revela que, apesar de avanços na proteção legal, muitos consumidores ainda enfrentam desafios significativos. Segundo dados do Procon e outras instituições, as reclamações mais frequentes envolvem serviços financeiros, telefonia e produtos não conformes. A Lei 8.078 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, é um marco importante, mas a efetividade da sua aplicação varia regionalmente. Um dos direitos mais importantes do consumidor é o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. Isso inclui detalhes sobre características, preços, condições de pagamento e possíveis riscos à segurança e à saúde. A transparência é fundamental para que o consumidor possa tomar decisões informadas e conscientes. É importante estar atento às práticas abusivas, como publicidade enganosa e cláusulas contratuais que desfavorecem o consumidor. Lembrando que essas práticas elas são ilegais e podem sim ser denunciadas. O direito de desistência permite ao consumidor cancelar uma compra em até 7 dias após a entrega do produto ou a assinatura do contrato, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Essa prerrogativa se aplica principalmente às compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone. O consumidor deve ser informado sobre esse direito antes da finalização da compra e, ao desistir, tem direito à devolução integral dos valores pagos, incluindo o frete. Essa proteção visa garantir a segurança e a confiança nas transações comerciais. Meu nome é Jorge Rodrigues, sou advogado e exerço minha atividade especial prestando serviço de assessoria e consultoria jurídica e atuando no contencioso quando necessário. A sociedade hoje ela vive uma dinâmica muito forte. E uma dinâmica, uma prática do comércio que é utilizada nas pessoas é a compra e venda, serviços em geral. E isso tudo, o que regula essa situação, essa relação de consumo, de fornecimento de serviços e mercadorias, é o direito do consumidor. O consumidor ele tem direitos que muitas vezes ele desconhece. E quando ele se sente lesado, é necessário que ele busque os caminhos necessários para a solução desse conflito para que possa ser satisfeito, uma vez que na relação de consumo, o consumidor há um desequilíbrio muito forte, porque as grandes empresas ou as empresas elas têm um potencial maior e é necessário uma regulação nesse sentido para que o Estado possa proteger o consumidor de algumas práticas abusivas que são realizadas. Normalmente, quando o consumidor se sente lesado por alguma razão ou não foi informado na totalidade dos serviços que ele contratou, ele pode buscar, sim, seus direitos junto aos órgãos constituídos. Um deles é o Procon, onde ele formaliza uma reclamação. Essa reclamação, o fornecedor ou o prestador de serviço, eles são intimados a dar uma resposta. Essa resposta ela é repassada para o consumidor e se não tiver uma satisfação, não for um resultado esperado, há audiências até que são feitas nesses órgãos administrativos para poder solucionar o problema dessa relação e muitas vezes, comprovado o abuso ou o ato lesivo, o prestador de serviço ou o fornecedor de serviço, eles são multados e são lavrado um termo que muitas das vezes ele é obrigado a pagar ou devolver os valores que o consumidor acabou desembolsando e não ficou satisfeito uma vez que houve uma prática abusiva nessa relação.
Há também, se ele não ficar satisfeito com o resultado do PROCON ou não tiver um resultado favorável, ou não se tiver uma solução, o consumidor ele pode buscar a via judicial, ajuizar uma ação no juizado especial para que na justiça possa buscar esse direito. Novamente, a empresa ou fornecedor de serviço ele é citado e numa audiência pode-se resolver tudo, ou se não tiver uma solução amigável, terá uma decisão e, se for favorável, será executada e se restabelecerá o direito do consumidor. Um fato interessante com relação a consumo, que durante muitos anos foi tido até como uma relação de consumo, foi a compra de imóveis. A pessoa via um imóvel, fazia a compra e comprava financiado. Esse financiamento, normalmente, às vezes, eles faziam até com a própria construtora e ia pagando o agente fiduciário. Só que em determinado momento, ele não pagava mais, não tinha mais os recursos para pagar. Era direito do agente fiduciário de fazer a retomada, notificava e retomava o bem para novamente pertencer a seu patrimônio. Durante um bom tempo, a Justiça reconhecia essa prática como direito do consumidor e fazia com que a empresa devolvesse um percentual, 80%, 90% para o consumidor, e 20% ou 10% ficava como tipo uma prestação, um aluguel para o fornecedor, para a empresa. Só que em decisão recente, e hoje já pacificado, o STJ firmou entendimento de que isso não é mais uma relação de consumo, é uma relação civil e deve ser procurado nos canais cíveis. E com isso não há mais direito à devolução. Acaba o consumidor, que hoje não é mais o consumidor, ele acaba tendo que perde os valores que ele forneceu para quem alienou, para quem vendeu o imóvel, o agente fiduciário. Com essa nova solução, esse direito deixou de ser uma relação de consumo. Também uma outra prática muito utilizada e que acontece muito, direito abusivo, nas companhias de seguro de saúde, onde você paga um plano de saúde, isso é nitidamente uma relação de consumo. E quando qual é o sentido de você ter um plano de saúde, um seguro de saúde? Você garantir a tua vida, a tua saúde, a integridade, e você paga todo mês por isso. E normalmente quando você necessita de colocar uma prótese ou então de fazer uma cirurgia, o plano nega simplesmente isso. Então você busca seu direito ou no PROCON ou administrativamente ou nas vias judiciais. E por ser reconhecido como uma prática, uma relação de consumo, essa prática ela é equilibrada e a Justiça determina que seja fornecida a prótese para a cirurgia e, consequentemente, ou fazer uma autorização para a sua cirurgia. São casos assim muitos corriqueiros hoje na nossa Justiça, nessa relação de consumo. E além de, se a gente for enumerar, tem uma quantidade enorme, inclusive com direito a atraso de voo, fornecimento de medicação obrigatória, que os planos são obrigados, desvio de malas, entrega de mercadoria com defeito. Então é uma infinidade de situações que você pode buscar uma relação de consumo em que é efetivado ou no órgão de proteção ao consumidor, que é o PROCON, ou na Justiça, que ampara também o cidadão.